Olá, pessoal. Então, vimos na aula passada o conceito de algoritmos, que os algoritmos eles são usados em vários momentos, né, no dia a dia da gente. Sempre que a gente tem que resolver um problema, a gente usa um algoritmo. Também vimos o conceito, também vimos alguns exemplos, né, de como é que o computador resolvia problemas. E verificamos também os tipos primitivos. Nós tivemos conhecimento dos tipos primitivos, né, que são inteiro, real, lógico ou caractere. Todos esses conceitos que a gente viu lá passada, como foi dito anteriormente, eles são utilizados até o final do curso. Então, é bastante importante que vocês entendam e compreendam, né, todos esses conceitos. Nessa aula, a gente vai dar continuidade ao conjunto de conceitos que são necessários para que a gente possa mostrar nosso primeiro programa. E a gente vai continuar, né, falando das expressões. Elas podem ser aritméticas ou lógico-relacionais. A gente viu que existem os tipos primitivos, e esses tipos primitivos, eles são dados, né, que são guardados na memória do computador. E assim, como é que a gente faz então para poder transformar esses dados, processar esses dados para gerar as respostas necessárias às soluções dos problemas, né, que a gente está querendo desenvolver? Então, isso é feito através das expressões que são usadas nos programas, né? Aí, dependendo dos tipos de dados que a gente está utilizando, se são numéricos ou se, por exemplo, são tipos lógicos, a gente vai utilizar a expressão lógico-relacional ou expressão aritmética. Então, vamos começar aqui pelas expressões aritméticas, que são justamente aquelas expressões, né, que manipulam os tipos numéricos. Então, as expressões aritméticas são aquelas cujos operadores são aritméticos e os operandos são constantes ou variáveis do tipo numérico. Aí, essas constantes podem ser do tipo inteiro ou real. E aqui a gente tem alguns dos tipos, alguns dos operadores, né, que a gente normalmente usa para construir as expressões aritméticas. Então, o operador soma, subtração, multiplicação. Veja que a multiplicação, ao contrário do que a gente tem em matemática, ela não é explícita, né? A gente tem que explicitamente utilizar o operador asterisco, certo? Então, vai ficar, por exemplo, 8 vezes 9, C mais D, né? Eu posso multiplicar também, se eu quiser, aqui nessas expressões. Posso misturar, por exemplo, A menos 3, né? Colocar uma constante separada, uma constante junto com uma variável, coisas do tipo. Aí tem o operador divisão, que é o normal, né, lá de matemática. Aí também tem o operador potenciação, que são 2 asteriscos. Então, se eu quero fazer 2 elevado a 3, eu faço 2 asterisco 3, 5 elevado a 7, 5 asterisco 7. E o radiação é justamente o inverso, né, da potenciação. No sentido de que, em vez de eu fazer 2 elevado a 3, aí eu faço 8 elevado a 1/3, né? Porque essa parte aqui, ela fica invertida, né? Então, aqui a raiz quadrada é de 4, a raiz cúbica é de 8. Existem outros operadores na linguagem, mas aí, inicialmente, a gente vai trabalhar esses e outras funções também, que a gente vai ver também na lista de exercícios, como é que a gente vai utilizá-las, né? Para resolver os problemas. E outra coisa que a gente também utiliza muito em expressões aritméticas são os parênteses. Os parênteses eles servem para alterar a precedência dos operadores. A precedência, só lembrando, né, é a ordem com que as subpartes da expressão elas são avaliadas, né? A gente consegue o resultado delas. Então, por exemplo, se a gente tiver 5 vezes 9 mais 3, eu posso interpretar ele de duas formas, resolvendo a primeira subparte da expressão ou resolvendo a segunda subparte. Dependendo de que parte eu vou resolver, eu vou ter resultados diferentes, né? Obviamente, o que a gente aprendeu em matemática. Aí, normalmente, a gente usa esses parênteses para poder definir que parte, né, da expressão aritmética a gente quer que seja executada primeiro. E dessa primeira forma vai ser, né, o que vai ser calculado na maioria das linguagens de programação, porque segue a matemática, né? A multiplicação tem precedência sobre a soma. Mas aí a gente tem sempre que atentar, né, para esse fato aí, porque se a gente não colocar os parênteses, pode haver o resultado que a gente não estava esperando. Isso pode inserir um erro no programa, né?
Pronto, aí além das operações das expressões aritméticas, a gente também tem as expressões lógicas relacionais, que são aquelas que geram como resposta apenas verdadeiro ou falso. Então, esse tipo, como eu já tinha falado anteriormente, ele não é muito usado explicitamente lá em matemática, né? Mas a gente utilizava, por exemplo, a gente fazia uma comparação, por exemplo, fazer 9 maior que 3, você dizia é ou não é, né? Aqui não, esse 9 maior que 3, né? Ele vai me gerar um verdadeiro ou falso. E o verdadeiro ou falso vai ser utilizado num comando para executar ou não determinadas ações. Então, toda expressão lógica relacional que resultar num verdadeiro ou falso, toda expressão que resultar num verdadeiro ou falso, ela é uma expressão lógica relacional, certo? Aí, quais são as expressões que a gente pode utilizar, né, para construir expressões lógico-relacionais? Então, a gente utiliza os operadores, né, mais utilizados são os operadores lógicos e os relacionais. Então, os operadores lógicos, a gente tem o i, o ou e o não, que eu vou explicar daqui a pouco como é que funciona, e tem os operadores relacionais. Aí tem o maior, menor, igual, menor, igual e o diferente. Aí, exemplo, se eu tiver 2 maior que 3, isso aqui vai me retornar um falso. Não vou dizer 2 é maior que 3, aí você vai dizer é ou não é, né? É isso que você aprendeu lá do ensino médio. Aqui você diz verdadeiro ou falso. Então, 9 igual a 3 elevado a 2, aí aqui vai ser verdadeiro no caso. Veja que há uma observação aqui, que é a seguinte. Se eu tiver uma coisa é dizer 9, aqui eu estou perguntando, 9 é igual a 3 elevado a 2. E outra coisa é eu dizer, por exemplo, se aqui fosse, não 9 elevado, igual a 3 elevado a 3, A igual a 3 elevado a 2, certo? Aí aqui eu estou perguntando se dentro da variável A, eu tenho um 3 elevado a 2, no caso eu tenho 9, né? Aqui dentro tem um 3 elevado a 2, então se aqui dentro tinha o 9, aí eu estou perguntando se o 9 está aqui ou não, né? Depois que realizar o cálculo 3 elevado a 2, estou perguntando, aí isso aqui vai me dar um verdadeiro. Aí uma coisa é você dizer A igual a 3 elevado a 2. E outra coisa é você dizer A igual, só colocar um igual e não 2. 3 elevado a 2. Então, aqui no caso, eu estou pegando qualquer valor que tem aqui anteriormente e jogando fora esse valor e colocando um 9, certo? Então, isso aqui é um comando da linguagem, isso aqui é uma atribuição, é uma ação que o programa está realizando. Ele está pegando 3 elevado a 2 e colocando aqui dentro do 9. E já nesse caso, ele está perguntando se dentro do A tem 3 elevado a 2. Isso aqui não vai me dar, não vai gerar uma ação. Isso aqui ele só está perguntando. Então, isso aqui só vai gerar um verdadeiro ou falso, certo? Então, uma coisa é quando eu uso um igual, dois iguais, e outra coisa é quando eu uso um igual só. Um igual só é a atribuição. Dois iguais, isso aqui vai me gerar um verdadeiro ou falso. Ok? Certo, aí só voltando, né? O i, o ou e o não, como é que eles são utilizados na expressão? A gente viu ali como é que a gente relaciona números, né? Para saber se é maior, menor, igual, diferente e tal. Mas aí, além disso, a gente pode deixar a expressão lógico-aritmética mais complexa. Aí, como é que isso vai ser feito? Então, existem vários operadores, os principais que a gente vai estudar são esses daqui, o i, o ou e o não. Então, o i, ele é um operador binário, isso significa que ele precisa de 2 operandos para funcionar. Como a adição precisa de 2 operandos para funcionar, a parcela 1 e a parcela 2. Aí o i também precisa de 2, aqui no caso vai ser o a e o b. E aí, então, eu vou ter as possíveis respostas, as combinações de respostas dele, né? Então, o i só vai dar verdadeiro quando os 2 operandos relacionados a ele forem verdadeiros. Então, se o primeiro for falso e o segundo for falso, ele vai dar falso. Por quê? Porque ele só vai dar verdadeiro quando os 2 forem verdadeiros. Aí, se um for falso e o outro for verdadeiro, ele vai continuar falso, né? Se o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso, ele continua falso. E somente quando os 2 forem verdadeiros, ele vai retornar um verdadeiro. Então, o i, ele é verdadeiro quando um e outro é verdadeiro, né? Um e outro. Os 2 são verdadeiros. Qualquer outro caso, ele dá falso. Já o ou, ele vai ser verdadeiro quando um ou outro for verdadeiro. Um ou outro. Se os 2 forem verdadeiros, ele também vai ser verdadeiro. Mas se pelo menos um for verdadeiro,
aí ele vai ser verdadeiro também. Aí, assim como o i, ele é um operador binário, precisa de 2 operandos para funcionar. E aí, então, se o primeiro for falso, o segundo for falso, ele vai dar falso. Se o primeiro for falso, o segundo for verdadeiro, ele dá um verdadeiro. Ou o primeiro for verdadeiro, o segundo for falso, vai dar um verdadeiro. E se os dois forem verdadeiros, aí ele vai dar verdadeiro também. E aí ele deu verdadeiro quando pelo menos tinha um verdadeiro. Aqui tinha um e aqui tinha os dois verdadeiros. Certo? O operador não, ele não precisa de 2 operandos para funcionar, só precisa de um. Ele é um operador unário, é como se fosse o menos. Menos 1, menos 2, só precisa de um número para poder fazer sentido. Aqui ele também só precisa de um operando, que ele vai fazer a negação. Então, se esse operando tiver valor falso, ele vai retornar verdadeiro. Se tiver valor verdadeiro, ele retorna falso. Então, o ou, como eu disse anteriormente, ele vai ser verdadeiro quando um ou outro for verdadeiro, e o não, ele vai retornar o contrário do que tinha sido combinado previamente. Do que tinha sido armazenado previamente, desculpe. Pronto, aí eu acabei explicando anteriormente isso aí. Eita, minha gente, me desculpe, mas então vamos explicar novamente. A atribuição. A atribuição a gente já usou implicitamente na aula anterior, quando a gente fez lá a soma igual a soma mais o elemento do conjunto, né? E a atribuição, você já tem uma intuição, né? Que era justamente a atribuição, o que ela normalmente faz é pegar e atualizar um valor que tem numa posição de memória específica com um novo valor, certo? Então, como é que funciona? Eu tenho um identificador aqui, vai ser uma variável, sempre, né? O nome de uma variável, o identificador, vai ser igual a expressão. Essa expressão, ela pode ser expressão aritmética, expressão relacional, pode ser uma constante, outra variável, certo? Qualquer coisa. E aí o valor definido por essa expressão deve ser associado ao identificador. Exemplo, valor igual a 10. O que eu estou fazendo aqui? Isso aqui é um comando. Eu estou ordenando, né? Eu como programador estou ordenando que o 10 seja inserido dentro de valor. Então, lembrando, né, da questão da posição, das posições de memória. Então, eu tenho uma variável, eu tenho aqui uma posição de memória, né, uma caixinha, como se fosse uma caixinha de correio chamada valor. E aqui dentro eu estou ordenando que seja inserido o valor 10. Certo? Então, ou seja, o valor 10 é atribuído ao valor é atribuído o valor 10, né? Aí uma coisa é eu dizer valor igual a 10 e outra coisa é eu perguntar se dentro de valor tem o 10, certo? É aquilo que eu estava falando anteriormente no slide, quando eu não lembrei, né, que a gente não tinha visto ainda explicitamente o operador de atribuição. Então, aqui eu estou perguntando se tem o 10. Então, aqui no caso, como são dois iguais, isso aqui vai me retornar um verdadeiro ou falso. No caso, dentro de 10, realmente, dentro de valor, realmente tem 10. Então, isso aqui vai me retornar um verdadeiro. Agora, se eu estivesse perguntando, por exemplo, se aí dentro de 10 tem 3, isso aqui me ia retornar um falso, não um verdadeiro. Então, veja que uma coisa é eu pegar o 10 e colocar dentro da posição de memória. Isso eu faço com um igual. E outra coisa é eu perguntar se lá dentro da posição de memória, então aqui é uma pergunta, tem o valor 10, certo? Aí essa é a diferença entre um igual só e dois iguais só. Veja que a forma como o uso do comando é parecido, né? Só colocam iguais e dois iguais, mas o sentido dele é totalmente diferente. Então vocês têm que ter cuidado com isso aí, viu? E outra coisa que a gente também utiliza bastante, no caso, são os comandos de entrada e saída de dados. Eles são imprescindíveis para qualquer programa, porque como é que um programa vai processar dados se nenhum dado ele é recebido, né, do usuário? Então, os comandos de entrada de dados, e quando fala entrada e saída, é entrada em relação ao programa, o que está entrando no programa, o que está saindo, certo? Então, os comandos no computador também, né, programa ou computador. Então, os comandos de entrada são aqueles que permitem com que o dado seja passado, né, seja informado do usuário e armazenado na memória do computador. Aí, então, o comando de entrada de dados mais utilizado para receber os dados da entrada padrão, que normalmente é o teclado, é o input. Tá? E como é que isso é usado? Então, a gente vai ter nome da variável, ela vai ser igual a input, e aqui tem uma sequência de caracteres. Aí vocês lembram, né? O tipo caractere, que para ele a gente utilizar uma constante tipo caractere, a gente tem que colocar
aspas simples ou aspas duplas. Aí aqui no caso a gente vai fazer parecido, né? Então eu vou fazer nome é igual a input, aí digito o nome entre aspas simples. Aí eu boto. Aí essa constante tipo caractere, digito o nome, ela vai aparecer lá na tela como uma mensagem padrão para o usuário entender o que está sendo esperado dele. Aí vai aparecer na tela lá, digita o nome, aí o usuário escreve no teclado o nome e dá Enter. Quando der Enter, aí o comando input automaticamente pega o dado do teclado, aí ele converte para o tipo caractere. Aí esse dado, né, que está convertido tipo caractere através da atribuição, ele vai ser armazenado dentro da variável nome, uma porção de memória que se chama nome lá dentro do computador, certo? E aí a gente, se eu não quiser que seja armazenado um caractere, ou por exemplo um tipo numérico, eu vou ter que usar uma função auxiliar para poder fazer a conversão de caractere para numérico, porque o input sempre retorna o tipo caractere. Então se eu quiser, por exemplo, receber uma nota, né, nota ela é do tipo real, né? O que vai acontecer é o seguinte, ele vai receber a nota, ele vai mostrar na tela, né, a mensagem digite a nota, essa nota vai ser convertida para caractere. Aí esse valor, né, a nota convertida para caractere vai ser convertida novamente, vai ser convertida de caractere para o tipo inteiro, certo? E aí então esse dado numérico ele vai ser retornado dentro, vai ser armazenado dentro de nota. Então aqui vai haver a conversão do caractere em número. Ok? Aí só uma observação que o tipo é val, aí dependendo da entrada, se tiver a parte decimal ou não tiver, ele vai converter para inteiro ou para real, né? Dependendo. Então, se o usuário colocar lá um ponto e a parte decimal, então ele vai converter para real. Se o usuário não colocar o ponto, ele já converte para inteiro automaticamente. Sim, eu esqueci de dizer que vocês erram isso aí o tempo todo, esse danado desse comando input. Em tudo que é prova, até a final vocês erram. Não sei o que acontece, mas, pelo amor de Deus, anote, escreva 50 vezes. Erre qualquer coisa, mas não erre o input, não. Certo? Porque isso é uma besteira. É coisa que presta, não é besteira, não. Aí, então, comando de saída de dados. É outra coisa que vocês erram muito. É um negócio que a gente faz desde o primeiro dia de aula, mas até a final tem gente errando. Aí, o comando de saída de dados é aquele comando que permite com que os dados que são processados sejam mostrados na tela ou uma mensagem padrão que a gente queira que o usuário tenha conhecimento também seja mostrado na tela, né? Vai depender do objetivo da gente lá quando a gente está montando aquele comando. Então, o comando de saída de dados vai ser o print. Aí, como é que funciona o print? Então, tem o print e a sequência de caracteres. Aí, a sequência de caracteres, como a gente viu anteriormente, uma constante tipo caractere, ela tem que ser envolta, né? Ela tem que ser delimitada por aspas simples ou aspas duplas em Python, né? Há exemplos aqui. Então, se a gente fizer, por exemplo, print, bom dia, aí veja que eu estou aqui utilizando aspas simples, né, para delimitar a constante tipo caractere. Então, vai ser mostrado na tela exatamente como está aqui, bom dia, né? Agora, se eu fizer, por exemplo, print y, o que vai ocorrer é que ele vai pegar, como não está entre aspas simples, ele entende que não é uma constante tipo caractere. Então, ele vai lá e pergunta na memória se tem uma variável do tipo chamada y. Aí ele vai achar a variável chamada y. Se ele não achar, o programa vai retornar um erro dizendo que essa variável não existe, certo? Aí no caso de achar, ele vai pegar o valor da variável e aí vai mostrar na tela o valor da variável, não y. Então, por exemplo, se y guardar o valor 7, aí vai mostrar aqui na tela 7, certo? Não mostra y. Aí, similarmente, então, se a gente tiver print A, B, C, eu vou chamar, né, vou recorrer à memória e procurar por esses três valores de variáveis e capturar esses três valores da memória. Então, mostrar esses três valores na tela, né, A, B e C. Agora, se eu quiser, ao mesmo tempo, escrever o valor da variável junto com uma mensagem, que é o que ocorre mais frequentemente, né? Por exemplo, você faz um cálculo lá, de peso, sei lá o que foi, e aí você mostra na tela esse cálculo, né? Você pesa 50 quilos, por exemplo. Aí o que vai acontecer? Aí eu vou colocar entre aspas simples, né? Constante de tipo caractere, você pesa, aí esse porcentagem F, eu estou dizendo ao Python que ele escreva nesta posição um número do tipo float, que float é justamente o tipo real.
E aí, quando eu terminar, mas eu vou perguntar que número. Aí, o número vai estar guardado dentro de peso. Ele tem que estar dessa forma aqui, né? Usando a porcentagem aqui e aqui, para ele entender que é o comando. Se eu quisesse imprimir o inteiro, aí então eu não botaria a porcentagem F, eu botaria a porcentagem I. Se eu quisesse imprimir o caractere, eu não botaria a porcentagem F, eu botaria a porcentagem S, certo? Então, observe que esse texto está entre aspas, porque é o que vai aparecer na tela. E aí o formato do número ou do caractere que vai aparecer na tela, aí ele vai estar indicado por porcentagem F, porcentagem S ou porcentagem I. Similarmente, né, se eu quiser escrever mais de um dado na tela, mais de uma, não, falou de uma variável na tela, numa mensagem padronizada, então eu vou colocar o aluno João tem nota 5, certo? Que porcentagem é S? Estou dizendo para imprimir no formato de string, porcentagem F para imprimir no formato de string, é a mesma coisa que caractere, certo? Porcentagem F no formato de float, que é a mesma coisa que real. Mas aí veja que eu tenho aqui um elemento a ser impresso, outro elemento a ser impresso. Ah, então são dois. Aí como é que eu vou então imprimir duas variáveis? Aí porcentagem, entre aspas, simples, nome e nota. Certo? São as duas variáveis que estão aí. Então, dessa forma que a gente usa o comando. Se eu quiser 3, eu faço porcentagem F, porcentagem S, porcentagem I, e assim vai, dependendo do nome da variável, como eu quero imprimir o dado na tela, certo? E aí eu vou colocar porcentagem, nome, nota, idade, sei lá, aí vai depender, né, do que eu estou querendo resolver. Outro conceito que a gente utiliza muito, que é muito utilizado até o final do curso, é o conceito de bloco. O bloco, ele nada mais é do que um conjunto de comandos que tem um objetivo parecido, um objetivo resolver um subproblema dentro de um programa. Então, aí eu estou dizendo sempre que ele vai ser um conjunto de ações, né? Uma função definida. Um algoritmo inteiro pode ser visto como só bloco. Então, toda vez que eu quiser agrupar um conjunto de comandos para resolver um subproblema lá dentro do meu programa que eu estou resolvendo, então eu vou agrupá-los em bloco. Aí, normalmente, as linguagens de programação têm conceitos específicos para poder utilizar, tem sinais, né, denominações específicas para delimitar os blocos, né? Como é um conjunto de comandos, aí fica um comando embaixo do outro. Eles delimitam por aspas, colchetes, ou então faz só um recuozinho, um espaço, né? A gente vai ver aqui como é que é feito daqui a pouco em Python, quando nós fizemos nosso primeiro programa. Então, o bloco, inicialmente, como a gente vai resolver problemas muito simples, o bloco ele vai ser constituído de todo o algoritmo, certo? E aí, em Python, como eu disse a vocês, eles vão ser delimitados por indentação do código, que é justamente esse espacinho em relação à margem direita que a gente utiliza, né? Como se fosse o início do parágrafo, mas aí você vai fazer isso para todas as linhas. Nesse parágrafo a gente sempre faz uma delimitaçãozinha, não um espaço, dá um recuo. A gente vai fazer isso para todas as linhas para dizer que aquilo dali é um bloco só. Aí como é que funciona então? Uma carinha assim por cima de um programa. Então a gente vai ter as variáveis lá em cima, o início do bloco, as ações e o fim do bloco. Aí veja que tem aqui um caractere aqui diferente, né? Que é o chamado cerquilha, jogo da velha, hashtag, né? Todo mundo chama de hashtag. E aí, toda vida que a gente coloca esse caractere aqui na frente de uma frase, de um comando, eu estou sinalizando para o Python que ele pode ignorar tudo que vier depois desse hashtag. Por quê? Porque isso sinaliza, né? Esse caractere sinaliza que tudo que vem depois dele é um comentário. É como se fosse algo que melhora a legibilidade do programa, mas não é realmente visto como um comando. Se eu retirar, inclusive, isso do programa, o Python não vai ter nenhuma diferença porque ele não interpreta aquilo como comando. É como se fosse algo somente mesmo para melhorar a legibilidade do programa. Aí você pode colocar, por exemplo, se você quiser separar o seu programa entre entrada, processamento e saída, você coloca hashtag entrada, hashtag processamento, hashtag saída, e assim vai. E essas ações que a gente tem, as variáveis, como eu disse a vocês anteriormente, não tem uma seção específica para declarar as variáveis. O que é declaração de variáveis? É quando é aquela seção em que a gente liga, né, que a gente relaciona os nomes das variáveis, os identificadores aos tipos delas, sem ter o real, longe ou caractere. A em Python que tem é que a gente vai fazer uma atribuição direta, né, para declarar os programas, e ao longo de todo o programa eu vou poder declarar variáveis, desculpe. E ao longo de todo o meu programa eu vou poder declarar variáveis. Agora, existem outras linguagens que a gente tem que
tudo numa sessão específica lá, a primeira sessão lá do programa, mas a Python a gente pode fazer ao longo do programa à medida que a gente for precisando das variáveis, certo? Essas ações, elas podem ser tudo que a gente viu até hoje, mais do que a gente vai ver até o final do curso. Então, pode ser um print, pode ser um input, pode ser uma atribuição, pode ser várias coisas, né? E vários comandos. Então, o símbolo hashtag indica um comentário e seu uso é fundamental para o perfeito entendimento do algoritmo. Pronto. Aí, daqui para frente, a gente vai até a segunda etapa, estudar as estruturas de controle de fluxo. São 3 que a gente utiliza em Python e também na maioria das linguagens de programação. A estrutura sequencial, a de seleção e a de repetição. A estrutura sequencial é a mais simples que a gente vai ver, né? Agora na primeira metade da primeira etapa. E ela corresponde a um conjunto de ações primitivas que vai ser executado em uma sequência linear de cima para baixo, da esquerda para a direita. Por convenção, essas ações serão seguidas por um enter. Em alguns linguagens de programação, para separar uma ação da outra, eles utilizam ponto e vírgula. Em Python, basta o enter, certo? Isso é para poder separar uma ação da outra. E a gente também tem as estruturas de seleção, como eu disse a vocês, e as estruturas de repetição. As estruturas de seleção e as estruturas de seleção são aquelas em que, dependendo do valor de uma variável, eu vou ou não executar determinado comando, ou bloco de comando, certo? Então, vai ser na hora que o programa estiver sendo executado que eu vou dizer, por exemplo, se eu quero que um comando seja aprovado, que um comando seja executado ou não. Então, por exemplo, se a média for maior ou igual a 7, eu vou mandar escrever na tela se está aprovado ou se está reprovado, né? Aí, isso aí é a estrutura de seleção que a gente vai ver, é o próximo assunto que a gente vai ver nessa mesma etapa. Estrutura de repetição é aquele em que, dependendo do valor de uma variável, de uma expressão lógico-relacional, né? Pode ter um end ou coisas desse tipo. Aí a gente vai poder continuar repetindo um bloco de código, um bloco de ações ou não. Aí, dependendo do valor da variável, eu vou continuar realizando repetição ou não. Pronto, agora, diante de todos esses conceitos, né, o conceito de blocos, tipos primitivos, o que é um algoritmo, o que é constante, o que é variável, expressões aritméticas, expressões lógicas relacionais, vejo tanto de coisa que eu disse já que vocês têm que saber, certo? Então, depois de tudo isso, a gente vai fazer nosso primeiro programa em Python, um programa simples. Então, vamos lá, ler. Construir um algoritmo que calcule a média aritmética entre 4 notas fornecidas por um aluno. Os dados de entrada são 4 notas, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, tipo real. E os dados de saída, caso é a média. E veja, toda vida que eu estiver iniciando a resolução de um problema, né, utilizando linguagem de programação, utilizando algoritmos, eu tenho que, na minha cabeça, entender quem são. Tenho que, na minha cabeça, entender quem é constante e quem é variável. Primeiro, eu tenho que separar os dados do problema. Quais são os dados que eu vou precisar utilizar? Dados que eu falo quais são os valores das posições de memória variáveis ou constantes que eu vou precisar utilizar para resolver esse problema. Então, olha, construa um algoritmo que calcule a média aritmética entre 4 notas fornecidas pelo aluno aí. Então, a média aritmética é um dado. Aí, esse é um dado que eu vou precisar manipular no programa. Então, a média, ele vai ser uma posição de memória lá, que vai guardar um valor dentro da memória do computador, dadas as 4 notas fornecidas. Então, eu vou ter que ter uma posição de memória para a nota 1, nota 2, nota 3, nota 4 também. Então, isso também são dados. Aí, uma vez que eu já identifiquei quais são os dados que eu vou utilizar, eu vou saber quem é constante e quem é variável. Aí, a média aritmética é constante, como é que eu vou saber se é constante ou variável? Então, a pergunta é, toda vida que eu executar o programa diferente, o valor de média vai alterar? Uma média, cada aluno tem uma média diferente, né? Então, não é constante. Então, os valores vão alterar. Da mesma forma, as notas. As notas também, para cada aluno, são valores diferentes. Então, ao longo da execução do programa, altera. Agora, se eu estivesse fazendo um programa, por exemplo, para calcular a circunferência, né, de um círculo, não sei se é círculo, enfim, a circunferência, aí eu tenho lá o raio que eu preciso e também eu tenho o valor de π. Aí o valor de raio, ele vai depender de cada figura geométrica, né?
Mas o valor de π, ele vai ser sempre o mesmo, não importa a figura geométrica. Então, o valor de π é constante nesse caso, certo? Aqui a gente não tem constantes que a gente vai utilizar, a gente vai utilizar só variáveis. Então, a gente tem como variáveis a média, a nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. Eu não posso dizer 4 notas para colocar dentro de uma média, porque são 4 valores diferentes, cada um precisa de uma caixinha. Então, eu tenho que colocar nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. Então, essas daí são todas caixinhas. Então, a média é uma variável. E as 4 notas também é. Então, eu vou ter a nota 1, a nota 2, a nota 3 e a nota 4. E aí, os tipos dela, né, são reais. É tipo real. Certo? Aí, com base nisso, aí eu tenho que saber agora. São variáveis e o tipo de cada um é real. Agora eu vou saber quem é a entrada e quem é a saída. Então, pronto. Para poder saber quem é a entrada e quem é a saída, aí o programa já diz, ó, construa um algoritmo, o enunciado da questão. Construa um algoritmo que calcule a média aritmética. Se o algoritmo vai calcular a média aritmética, se o algoritmo vai calcular, então não tem sentido pedir isso ao usuário, porque o algoritmo vai calcular. Aí ele fala, entre 4 notas fornecidas por aluno. Eu sei que se eu for calcular a média, então isso aí vai ser uma saída, porque vai ser calculado, né? Isso aí eu vou mostrar na tela, mas eu vou calcular com base em quê? As notas. Então, as notas são as entradas que eu vou pedir para o usuário. Então, cada usuário vai informar suas 4 notas e eu vou fazer um programa que calcule a média baseado nessas 4 notas. Eu preciso saber que notas são? Não, eu só preciso saber que se chama N1, N2, N3 e N4, porque lá na hora que o programa estiver sendo executado, é que o computador vai fazer esse cálculo. Ele é como se fosse uma supercalculadora. Você não se importa com o valor de variáveis. Você tem que dizer, pegue variável tal, faça assim, 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 e coloque o dado na variável tal. Então, nome, valores, você não trabalha com isso. Você trabalha com as variáveis. E supõe, aí você vai ter, né, que verificar quais são os possíveis valores que aquela variável vai ter, e aí, dependendo do valor, qual é o comportamento que o programa vai ter. Mas, basicamente, é isso. Não trabalhamos com valores, trabalhamos com variáveis ou constantes, certo? Não vai ser um programa que calcule a média aritmética, só vai funcionar, por exemplo, se eu der a nota 7, 8, 9, 10. Não, vai ser qualquer nota. E aí eu vou ter que prever o comportamento do computador em todas as situações possíveis, lá onde as 4 notas, elas assumam os valores possíveis no conjunto dos reais, certo? Então, seguindo, né? Como é que a gente vai fazer? Então, dividir o programa entre entrada, processamento e saída. Então, na entrada, eu vou receber essas notas. Então, veja que eu estou utilizando aqui o meu comando de entrada, que é o input. Então, eu vou mandar escrever na tela, digite a nota 1. Aí vai aparecer na tela, digite a nota 1. Depois, esse valor que aparece, essa mensagem que aparece na tela de nota 1, eu vou receber, o usuário vai ver, né, vai digitar um dado, por exemplo, 5. Esse 5 vai ser recebido através de input convertido em caractere. E aí, essa conversão para caractere vai ser, usando o eval, vai ser convertido para número, e esse número, através da atribuição, vai ser armazenado dentro de nota 1. Então, a mesma coisa vai acontecer com nota 2, nota 3, nota 4. Quando chegar nesse ponto aqui do programa, então eu, como programador, já vou supor que as minhas notas elas têm valores que foram delimitados pelo usuário. Então, agora eu vou fazer o processamento desses valores e armazenar esse cálculo na variável média. Então, vai ter nota 1 mais nota 2 mais nota 3 mais nota 4 dividido por 4. Aí, essas notas, né, os valores possíveis, por exemplo, 5, 6, 7 e 8, aí ele soma, divide por 4 e armazena esse valor dentro de média. Se eu esquecer o parêntese aqui no caso, não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Porque a precedência dos operadores vai ser alterada. Ele vai fazer nota 4 dividido por 4 primeiro, e depois ele soma nota 2, mais nota 1, mais nota 3. E isso aí não é realmente a média aritmética, né? Então tem que ter cuidado em determinados momentos, não esquecer de usar o parêntese, quando você já supõe que os operadores, que a expressão vai ser resolvida de determinada forma. Pronto, na saída, então aqui nesse ponto, eu já sei que a média foi calculada, então eu vou mostrar essa média na saída, vou mandar imprimir print, aí daquela forma que a gente aprendeu, ó, entre aspas simples. A média eu vou imprimir no formato de float, float é justamente o tipo real. Vou imprimir o quê? A variável média, tem que botar a porcentagem na frente para poder
o comando ser usado, né? Manipulado, ser usado de forma correta, né? Conforme foi definido, né? Inicialmente. Pronto, e daqui para frente, o que a gente vai fazer é exercícios. Tem os exercícios da lista 1 de estruturas sequenciais. Todos vocês vão começar pelos fáceis, depois os médios e os difíceis. Então, se tiver alguma dúvida, pode recorrer. Pode ver novamente essa aula, pode contatar os monitores ou também pode me contatar, né, nas aulas. Ok? E boa sorte a todos.